de Estados Unidos, vamos também para a próxima pauta, que é sobre eles. Um juiz federal nos Estados Unidos concluiu que o registro de imigração americano, utilizado por Alexandre de Moraes para decretar a prisão preventiva do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, era, vejam vocês, fraudulento. Gente do céu, olha o nível a que nós chegamos. Isto aqui é uma humilhação para o Brasil enquanto Estado, enquanto república. Nós estamos tendo que ser corrigidos por um outro país. Nós condenamos um homem à cadeia por registros que não existem. E esses registros foram analisados pela nossa Polícia Federal. Esses registros que disseram que Felipe Martins tinha tentado fugir do Brasil foram analisados pela nossa polícia. Foi analisado por um juiz, não um juiz de uma instância qualquer, o que já seria por si só um absurdo, mas é o juiz da maior instância judiciária deste país, que tanto fala de fake. Ô, Alexandre de Moraes, não é você que vive falando aí de fake news? Não é você o combatente das notícias falsas? Que condenou um homem com base em um documento falso, fraudulento? Quem vai ressarcir agora o Felipe Martins pelo tempo que ficou preso? Quem vai pedir desculpas? Quem vai recuperar a saúde mental de um homem inocente que ficou preso por um documento falso? Não há palavras que definam este absurdo, somente palavrões. Mas o meu advogado já tem muitos problemas. Não vou lhe dar mais. O magistrado Gregory Presnell, nomeado pelo ex-presidente democrata Bill Clinton, criticou duramente as agências americanas por esse registro falso e por se recusarem a revelar quem foi o responsável. O juiz emitiu essas conclusões e determinou a entrega à justiça dos documentos que permitam identificar o modo como esse registro aconteceu e quais são os envolvidos no caso. Em fevereiro de 2024, Moraes determinou a prisão preventiva de Felipe Martins com base na premissa de que ele teria viajado para os Estados Unidos ao lado de Bolsonaro, apoiando-se nesse registro migratório. Moraes alegou que Martins havia entrado em território americano e não retornado ao Brasil, o que demonstraria, segundo Alexandre de Moraes, intenção de fugir da justiça e justificaria a prisão no âmbito das investigações da loucademia do golpe. Em outubro do ano passado, o próprio Departamento de Alfândega e Imigração norte-americano divulgou uma nota pública admitindo que Martins não havia entrado no país na data indicada pelo registro e que sua constatação, isso em aspas, contradiz diretamente as alegações feitas por Moraes. Wellington, mas que vexame. Uma lambança, cara. Uma lambança. E tava muito evidente. Todo mundo normal, claro, né, irracional, quando está comprometido com o regime, sabia da estranheza que era esse caso do Felipe Martins, essa acusação de que ele teria tentado. Aliás, era investigado e a pessoa... Ele tinha o direito de locomoção dele, não tinha nenhuma proibição, nada que impedisse ele de sair. Portanto, assim, é aquilo, né? Por uma razão maior, digamos assim, ainda que tivesse saído, nada de ilícito seria se ele tivesse ido para onde quer que seja. A liberdade de locomoção dele não estava cerceada. E agora a gente sabe que o Alexandre de Moraes, as suas elucubrações, né, enfim, vieram de um documento falso. Que, ao que tudo indica, pode ter o dedo dele nisso aí também, na própria criação desse documento. Eu não duvido. É um juiz louco que agora vai ter que ser confrontado com as consequências da sua própria loucura, da sua própria insanidade. Quis voar com asas de cera. Tá caindo. Porque, apesar de que esse documento terá que ser ainda, a falsidade dele terá que ser constatada pela jurisdição doméstica, justiça brasileira e etc., fato é que, como você bem disse, Holliday, estamos sendo corrigidos por um país mais sério,
por um país com instituições realmente independentes e não comprometidas com essa sanha autoritária que foi esse processo do golpe, do 8 de janeiro e etc. Minha solidariedade ao Felipe Martins, que foi sacaneado pelo Estado brasileiro. Essa é a grande verdade. Foi sacaneado pela Polícia Federal. Porque, vamos lá, são pessoas experimentadas. Eu não consigo acreditar que a Polícia Federal não percebeu, ou que a Polícia Federal estava de boa fé. Não posso. A única coisa que eu posso concluir é que havia um compromisso com essa artimanha, com essa trama falsa, em prender o Felipe Martins. Por mero sadismo do Alexandre de Moraes, que, aliás, é a grande motivação dele para os seus atos, é o sadismo. Não tem compromisso com a justiça, não tem compromisso com a ética, com a moral, e se deleitou enquanto pôde das suas artimanhas. Eu espero que esse seja o prelúdio da queda desse ditador de toga. E sabe o que é pior, doutor Eduardo? É que o tempo, o desgaste que o Felipe Martins teve, que a família dele teve ao longo desse tempo todo, é simplesmente irrecuperável. Quer dizer, mesmo que lá na frente ele processe, talvez os netos, os bisnetos dele venham a ver a justiça sendo feita, mas absolutamente nada disso vai devolver toda a tristeza, todo o horror que ele teve que passar ao longo desse tempo, não é mesmo? Sim, Holliday, o tempo de vida, né? Parece pleonasmo falar assim, mas o tempo de vida, ele não vai se recuperar, né? Então, você tenta ter vamos dizer, uma reparação por meio da indenização, mas o tempo de vida com a família, né, nos eventos familiares, seja aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, né, então você não vai recuperar este momento. Fora o trauma daqueles que estão aqui fora, acompanhando a aflição de um inocente preso. Está muito claro, o doutor Wellington lembrou bem, mesmo se ele tivesse ido, não teria crime. Ele não tinha nenhuma restrição legal, não tinha nenhuma restrição em decisão judicial. Vale lembrar que tudo isso é uma total criatividade judicial, não existe pé nem cabeça, usar uma expressão popular aqui. Para você em casa entender a situação do Felipe Martins, no direito é uma coisa chamada prova diabólica, né? É o Estado que tem que provar que você é culpado, não é você que tem que provar que você é inocente. A presunção de inocência, ela tem essa base, por princípio geral e princípio constitucional do direito. Mas o seu sentido conceitual prático para você em casa entender é essa a estrutura. Tivemos, o Felipe Martins ainda assim provou que ele estava no Brasil, ou seja, não teria os fundamentos apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes, meio do Dr. Jeffrey Chiquini, o seu advogado de defesa. O georreferencial concedido pela operadora de celular, o aplicativo de comida, tendo em vista que se tratou do aniversário dele, e fotos com a família em celebração de aniversário. Já estava refutado o fundamento jurídico, que foi a base da decretação da prisão do Felipe Martins. Aí teve esse documento dos Estados Unidos e agora o governo americano, obviamente por meio de todo o procedimento em que o juiz, né, de primeira instância acaba concedendo isso, constatando e apontando formalmente, não é ouvi dizer, uma narrativa não, formalmente apontou que houve uma falsificação na inserção dele no período ali no Departamento de Alfândega e Imigração. E isso é algo muito sério nos Estados Unidos, principalmente após o 11 de setembro de 2001. Então nós já temos a constatação, a conclusão formal que foi falsa a inserção. Aí a gente retorna para o Brasil. Em que outra situação você viu, né, que há essa convergência entre as decisões do ministro Alexandre de Moraes e seus subordinados? No momento da delação da colaboração premiada, que não pode ser classificado como colaboração, do Mauro Cid, o coronel Mauro Cid. Foi filmado, foi documentado que ele começa a chorar, falou, realmente pode acabar, né, tendo que prender alguém da sua família. Né? Então, o juiz auxiliar fazendo esse apontamento, não existe isso. Está muito claro ali a tortura nesse sentido. Ou seja, ou você aceita ou você aceita. Vale lembrar que na lei de organização criminosa, se fosse para respeitar a lei, teria que ser de forma orgânica, de forma voluntária, melhor dizendo, voluntária, que é a redação da lei. Mas não, a gente viu ali que foi provado dessa forma. O mesmo método, a mesma forma de agir, ou modus operandi, se você preferir, está sendo adotado com o Felipe Martins, que tem a denúncia de como está a situação da célula dele, um período de frio, ele tendo que dormir no chão, entre outras denúncias que a defesa já o fez. Está muito clara a situação de inocência
perseguição, tortura, o sadismo da condução do ministro Alexandre de Moraes, bem como tudo pautado, seja numa publicação jornalística, a gente já viu isso em 2018, naquela palhaçada que o então candidato Fernando Haddad tentou falar dos disparos em massa e a Folha de São Paulo publicou para tentar caçar a chapa do então Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República em 2018, como desta vez nós tivemos esse documento tendo base de uma decisão judicial. Completamente absurdo, vai ficar marcado na história brasileira de uma forma obscura do período da República, vamos dizer assim, da República após a Constituição de 88, Rodney. Pois é, e eu gostei muito desse termo que o doutor Eduardo trouxe, que eu não conhecia, enquanto termo do direito da prova diabólica, e eu vou além, eu diria que Alexandre de Moraes vem conduzindo neste país o verdadeiro direito diabólico, porque é impressionante, é um direito que simplesmente persegue a direita conservadora, é disso que se trata aqui, é a perseguição pura. Agora, para além de todo esse escândalo nacional que nós temos aqui, há que se apurar, como o próprio juiz disse, como é que um registro fraudulento desse surge da maior nação democrática do nosso mundo. Quer dizer, até que ponto o governo americano, ou pessoas do governo americano, estavam interessadas nessas condenações? Será que foi um erro simples? Será que foi um erro coordenado? Será que havia pessoas do Brasil, autoridades brasileiras envolvidas nisso? Tudo isso também precisa ser investigado, né, Wellington? Com certeza. Depois que nós vimos a interferência da USAID aqui nas eleições, Exato. Muito bem explorado no documentário God Complex da Brasil Paralelo, qual eu recomendo que vocês assistam, porque ali eles mostram como essa interferência ela estava agressiva aqui nas eleições, muito mais do que a gente imagina, e vindo do governo americano, Biden, a administração Biden. Então por isso que eu disse, eu não tenho dúvidas de que há uma relação, né, uma interlocução entre agentes americanos com agentes brasileiros, porque os tentáculos do Alexandre de Moraes, eles são muitos. Vide o caso Carla Zambelli, não meteram lá uns agentes, uns espiões lá, meio mequetrefes, tentando pegar a mulher? Pois não tentaram, inclusive, com o Ramagem, prendeu o Ramagem na surdina, tentando dar um passa-moleque ali na jurisdição americana? Tentaram. Então, infelizmente, essas pessoas ruins existem e também na administração americana. Então, eu não tenho dúvidas de que, sob a regência desse magistrado, possa daí surgir uma nova investigação a nível federal, ele já é juiz federal, mas inclusive envolvendo a alta administração, a cúpula americana, hoje sob a administração do Donald Trump. Porque, como você bem colocou, Holiday, lá isso é coisa séria. Não é igual aqui, que o cara é afastado, ganha uma suspensão aí, 32 dias, depois volta, como se nada tivesse acontecido. Lá é coisa séria. A gente está falando de uma nação que a todo momento é atacada com terroristas, etc., está ali sob constante ameaça. Então, ter um funcionário com esse desvio de conduta não é admissível. Então, eu espero que dessa constatação desse magistrado surjam aí novos elementos, uma nova investigação que possa, inclusive, trazer luz ao que acontece aqui. E, inclusive, doutor Eduardo, eu acho que até pelo contexto político que nós estamos vendo agora nos Estados Unidos, com o Senado avançando com investigações que antes pareciam inimagináveis, isso que a gente viu recentemente, com Fauci sendo interrogado ali no Senado, coisas que a gestão Biden estava tentando encobrir, parece que agora o Senado americano, o Congresso americano como um todo, está tentando desvendar. Poderia ser um caminho também de investigação, né? Sim, perfeito. É uma questão até de segurança nacional, né, Holly? Porque imagine você essa facilidade em fraudar o sistema de imigração dos Estados Unidos. Nós comentamos aqui, a lei que fortaleceu foi exatamente pós 11 de setembro de 2001, o atentado das Torres Gêmeas. Aquilo que foi a motivação para a rigidez dessa lei e agora conseguem fraudar, lembrando como o Brasil está se alinhando ao Irã, foi dia 20, agora publicou-se isso, né? O estreitamento de relações entre Brasil e Irã. Imagine você, um país que estaria alinhado com a atual administração, obviamente, não que o brasileiro é alinhado no seu sentido geopolítico, mas ao Irã. Então este país conseguiu burlar, lembrando que a embaixada do Irã fez aquela publicação lá por meio de inteligência artificial do Cristo Redentor arrebentando com a Estátua da Liberdade. Então este país conseguiu fraudar,
né? Também temos que lembrar a atuação do Andrei Rodrigues, que ele tentou emplacar uma narrativa, foi refutado pelo Departamento de Estado, que aí foi aquela situação do deputado Alexandre Ramagem, né, do ICE, fizeram uma denúncia ordinária lá, prenderam e em uma semana o soltaram porque constataram a forma indevida dessa prisão. E aí o próprio Departamento de Estado se encarregou em verificar a situação até expulsar o representante então indicado pela Polícia Federal e por sua vez Andrei Rodrigues. O Andrei Rodrigues falou que não, foi ele que convocou. E aí, ao mesmo tempo, o Executivo, o atual presidente da República, também tentou, vamos dizer, endossar essa narrativa, refutados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, informando que não, ele foi expulso. Então vejam você, temos essa configuração agora de regime, que aos olhos dos Estados Unidos, sob a ótica dos Estados Unidos da América, nós temos essa situação do ativismo judicial do ministro Alexandre de Moraes já tendo sido sancionado, né, por violação de direitos humanos reconhecido internacionalmente, vide o caso da Zambelli, vide o caso do Oswaldo Eustáquio na Espanha, de Red Pill na Polônia, nós temos também o caso do Alan dos Santos nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, entre outros. E aí agora a gente está vendo a atuação do chefe, diretor-geral, né, a chefia da Polícia Federal, concomitante com a atuação do Executivo. Os três elementos juntos, já tem jurisprudência em 2006 pela Corte Americana de Direitos Humanos, configura terrorismo de Estado. Poder Executivo combinado com a chefia da Polícia Federal junto com agentes do Poder Judiciário, isto é a configuração de terrorismo de Estado. Aos olhos dos Estados Unidos, o que vocês em casa acham que está ocorrendo agora? Ainda mais sabendo dessa inserção falsificada, formalmente constatado e apontado, o que está acontecendo agora aos olhos do governo americano, tendo visto esses personagens que eu acabei de citar, junto com o ato fabricado, o ato, né, falsificado, e agora essa constatação do próprio juiz de primeira instância, que foi indicado por um democrata. Vale lembrar que foi o Bill Clinton que indicou esse juiz. Então veja você a situação que o atual Brasil está no Lula 3, ministro Alexandre de Moraes conduzindo da sua forma, vamos dizer, criativa, e ao mesmo tempo a chefia da Polícia Federal. É este cenário que nós estamos no presente momento, Holliday. Meus amigos, não é mole não. Eu vou pedir para você, porque agora a audiência subiu pra caramba, nós estamos aqui no canal do Metrópolis com mais de 4.000 pessoas ao vivo. Não é uma audiência tão alta quando o Pavinato está aqui, né? Mas ainda assim é uma bela audiência. Então eu vou pedir para você que está chegando, dê aquele seu like nesse vídeo. Sabe por quê? Porque temos 4.000 pessoas nos assistindo, mas só temos 2.000 likes. Então tem um eco aí. Eu sou de humanas, não sou muito bom em matemática, mas assim, claramente a conta não tá batendo. Tem pelo menos metade da audiência que não deu like. Então, por favor, clica aí ó, no xizinho do chat ao vivo, vai aparecer o joinha, clica lá, compartilha também esta live magnífica, maravilhosa. Mas se você quiser saber o que o Pavinato me disse sobre o porquê dele não estar aqui hoje, aí não. Aí só se chegar em 8.000. Se não chegar em 8.000, aí não tem. Aí vocês não querem saber, então fica o segredo, fica no sigilo, tá certo, meu?